Oi meninos, vamos continuar nossa aulinha, né, de SAI. E aí a gente já estudou a primeira parte, já viu sobre o histórico de enfermagem, já viu sobre o diagnóstico de enfermagem, como fazer um diagnóstico de enfermagem, né, como fazer aquela parte de procurar na NANDA o termo correto, do que significa o relacionado, né, do que significa o evidenciado. E agora a gente vai dar continuidade nessa parte do SAI. E aí agora que a gente já sabe o diagnóstico do paciente, que a gente foi lá, destrinchou o histórico dele, que a gente fez a anamnese, fez a entrevista, que a gente fez o exame físico e viu quais são os problemas do paciente, a gente vai priorizar quais são os problemas, como é que a gente vai tratar. E agora, o que fazer com essa informação? Então, esse é o próximo passo dessa aulinha de hoje, tá? Segura aí. Então, gente, como eu falei pra vocês, a gente vai ter essa parte do histórico de enfermagem, né? O processo de enfermagem, ele vai ser dividido em história da enfermagem, né? Que é o histórico de enfermagem, que é a anamnese mais exame físico. E aí, depois de definir tudo isso, a gente vai entender o que o paciente tem, a gente vai definir os diagnósticos de enfermagem através da NANDA, né? Que vai definir os termos corretos para os sinais, sintomas e necessidades do paciente que vai se configurar nesse diagnóstico. E aí, a partir desse momento que a gente sabe o que o paciente tem, que a gente sabe quais são os sinais, os sintomas e as necessidades que esse paciente tem, a gente vai planejar, né? A gente vai efetivamente fazer o planejamento de enfermagem. Quando a gente planeja, a gente vai e bota a mão na massa, né? A gente implementa, ou seja, a gente executa. E aí, por que, professora, tem uma etapa para planejar e outra etapa para fazer, em vez de ter uma etapa só? Porque a gente às vezes planeja, mas nem sempre dá certo, né? Às vezes o paciente não quer, às vezes a gente não consegue fazer por falta de material. Então, por isso que a gente precisa planejar e depois tentar fazer. E aí, por último, a gente vai avaliar para ver se dá certo ou se não dá certo, né? Esse slide, ele tá naquela primeira aulinha de SAI, parte 1, né? E aí ela fala que para isso a gente precisa de habilidades intelectuais, ou seja, a gente precisa saber identificar essas necessidades, esses sinais e sintomas. A gente precisa ter habilidades interpessoais, ou seja, passar segurança e confiança para esse paciente, para ele poder falar para a gente os seus anseios, as suas angústias. E a gente precisa ter habilidades técnicas, ou seja, saber fazer, né? Não adianta nada a gente prescrever passar uma sonda se a gente não sabe a técnica de passar uma sonda. Então, a gente precisa ter essas 3 habilidades para fazer esse processo de enfermagem. E aí, o processo de enfermagem ele é defendido no COFEN 2009, que fala que ele deve ser baseado em um suporte teórico, ou seja, na ciência, né? Que oriente desde o começo da sua coleta de dados até o estabelecimento desses diagnósticos, para aí sim fazer um planejamento de intervenções do que a gente pretende fazer com aquele paciente. Então, vamos lá. Aí, só fazendo uma relembrança, né? A gente viu também na aula passada de SAI 1, que a gente tem 3 tipos de diagnóstico, né? O diagnóstico real, que é aquilo que efetivamente é uma condição que o paciente está passando, né? Algo, por exemplo, como uma dor. Então, é algo real que ele está passando naquele momento, é um sinal, um sintoma, uma resposta humana que ele está sentindo real. A gente tem o diagnóstico de enfermagem de risco, que é uma coisa que ele tem um risco alto a desenvolver, né? Ele não tem ainda, mas ele tem um risco alto a desenvolver, por exemplo, o risco de infecção. E a gente tem o diagnóstico de promoção à saúde, que é um julgamento que a gente observa no paciente, que ele tem um aumento da motivação dele, ele tem uma melhora, um bem-estar, uma prática, um potencial de melhora. Por exemplo, disposição para nutrição melhorada. O paciente não estava comendo, a gente vai lá, conversa com ele, a gente motiva ele, a gente tira um pouco das angústias e anseios dele e ele demonstra que vai comer melhor. Então, ele estava sem comer há dias e aí, de repente, ele começa a comer melhor, né? Uma disposição para o enfrentamento aumentado. Então, o paciente ele fala toda hora que quer morrer, que quer desistir, que não aguenta mais. De repente, a gente vai, conversa com ele, melhora alguma coisa no estado dele. E aí, de repente, ele fala, ele demonstra motivação para melhorar
no estado dele. Então, é só para relembrar um pouquinho sobre essa parte dos diagnósticos. Aqui é só para lembrar como é que é feito o diagnóstico, né? Então, a gente tem, por exemplo, um diagnóstico de mobilidade física prejudicada, relacionado a mobilidade física prejudicada está lá na NANDA, né? Então, esse é um diagnóstico de enfermagem. Significa o quê? Que o paciente não está conseguindo se mover bem, né? Se mover corretamente. Tá aí, está relacionado Aí ele procura saber a etiologia. O que é que está causando a falta de mobilidade desse paciente? Aí ele fala dor aguda, por causa da incisão, porque ele fez uma cirurgia, porque ele machucou, fez alguma lesão na musculatura dele. Então, sempre o relacionado ele vai estar diretamente atrelado à causa, né? O que é que está causando aquele diagnóstico. E aí, a gente já pula e já para essa parte de planejamento, de diagnósticos e entra nessa parte do planejamento, né? Então, o que é o planejamento de enfermagem? Planejamento de enfermagem é a gente definir as prioridades, porque em um paciente você vai descobrir, às vezes, 20, 30 diagnósticos, e aí você precisa priorizar o que é mais importante, né? Então, você precisa ter prioridades, identificar o objetivo centrado no cliente, porque às vezes essa prioridade é para você, mas o cliente tem outra prioridade. Para ele, é muito melhor resolver logo a incontinência urinária dele do que, por exemplo, às vezes, resolver a hipertensão dele. Então, tem que ter um peso aí no que é prioridade e o que é prioridade para o cliente, tá? Se é uma prioridade que vai custar a vida dele, então a gente precisa dar prioridade ao que a gente acha. Mas se não vai custar a vida dele, se não vai fazer nenhum mal a ele, a gente pode fazer o que o cliente quer, o que o paciente quer naquele momento. E aí todo planejamento, toda vez que a gente planeja alguma coisa, a gente quer um resultado esperado disso, né? Então, tudo que a gente planeja, a gente quer um resultado daquele planejamento. Por exemplo, vocês estão aqui hoje estudando, tarde da noite ou então de madrugada, não sei que horário vocês vão ver esse vídeo, mas vocês estão estudando para quê? Vocês têm uma meta, né? Um resultado esperado para isso. Vocês têm... Qual é o resultado esperado que vocês querem? Vocês querem um diploma para entregar aos pais de vocês querem um emprego melhor, vocês querem um salário melhor, vocês querem se realizar profissionalmente, fazer o que gosta. Então, cada um tem um resultado que espera da ação que move, né? Por exemplo, quando você começa a namorar com alguém, você tem um resultado esperado, né? Você tem uma expectativa daquilo. Então, muitos começam a namorar para não ficar sozinho, outros para ter com quem sair, outros para casar e ter filhos. Então, a gente tem expectativas. Quando a gente planeja alguma coisa, a gente geralmente espera algo daquela coisa que a gente planejou, né? A mesma coisa aqui. Se a gente vai planejar já pensando no prognóstico do paciente, ou seja, como é que aquela doença, no caso da gente, aqueles sinais e sintomas, eles vão se comportar. Por exemplo, se o paciente está com hipertermia, que é o diagnóstico de enfermagem para febre, e aí meu planejamento é dar um banho morno naquele paciente, o que é que eu espero? Eu espero que aquela hipertermia ela acabe, né? Que aquela febre ela vá embora. Então, planejamento é basicamente isso, é você planejar e dizer o que você espera daquele planejamento, certo? E aí a gente tem que prescrever essas intervenções nesse planejamento de enfermagem individualizadas para cada paciente e para cada situação, né? Por exemplo, às vezes a gente tem duas pessoas com incontinência urinária, mas aí uma paciente é de uma forma, a incontinência urinária dela vem com dor e a outra vem sem dor. Então, você vai ter duas prescrições diferentes. Uma para o paciente que tem dor e a outra para o paciente que não tem dor. Provavelmente vai ser duas intervenções totalmente diferentes. Para fazer esse planejamento, requer um pensamento crítico por meio de uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão ela tem que ser deliberada, ou seja, ela tem que ser aceita, né? Ela tem que ser resolutiva. E esse pensamento crítico ele também tem que ser um pensamento de resolução de problemas, né? E isso envolve trabalhar com o cliente para ver se ele aceita fazer essa intervenção, com a família para ver se a família aceita fazer aquela intervenção e também com a equipe, né? Porque a equipe também precisa estar disposta a fazer essa intervenção. E aí
essa comunicação ela vai ser por meio de consultas permanentes. A gente vai ter consultas dentro da hospitalar e na parte do programa de saúde da família, na parte domiciliar, e essas consultas elas vão cada vez mais elaborando novos planos e alterando de acordo com a necessidade do paciente. Então, esse plano de cuidado ele é dinâmico, né? E ele muda de acordo com a necessidade do cliente. Por exemplo, um paciente que está com incontinência urinária, hoje, a necessidade dele hoje vai ser a dor, tá ardendo muito a urina. Então, você trata primeiro a dor. Passou a dor, qual é a próxima necessidade? Ah, começou a ter febre. Não tinha febre, agora começou a ter febre. Aí você vai começar a fazer outro planejamento para febre. Ah, acabou a febre, continua muito intensa a incontinência urinária. Você vai fazer um planejamento para a incontinência urinária, que vai desde uma sonda para aliviar tudo isso, até de uma maneira menos agressiva, menos invasiva, de aumentar a ingesta hídrica desse paciente. Então, de acordo com um paciente só, de acordo com os sinais e sintomas dele, ele pode alterar de acordo com a situação que esse paciente tem. Diariamente ele pode se apresentar de maneiras diferentes, como ele pode passar 7 dias tendo o mesmo sintoma e vai ser um planejamento só. Então, isso vai variar muito, tá certo? E aqui ainda fala, diversas vezes, um único cliente tem vários diagnósticos, como eu falei para vocês, e problemas colaborativos, ou seja, que não depende só da enfermagem, vai depender de outros profissionais também, do médico, do psicólogo, do nutricionista, da própria equipe de enfermagem, né, os técnicos. E aí, uma equipe ela vai ter vários pacientes, então você não pode só pegar e pensar que a equipe vai ficar em cima de um único paciente, né? Então, por isso que não pode resolver todos os diagnósticos de enfermagem de uma vez só em um paciente, porque a gente não tem tempo de ficar em cima do paciente 24 horas por dia. E aí, por isso que a gente vai selecionar o que é prioridade. E aí, essa definição das prioridades é a ordenação dos diagnósticos de enfermagem e problemas do cliente, utilizando a determinação, o que é urgente, né? E o que é importante para estabelecer essas ações de enfermagem. Então, primeiro você vai dizer, no quadro de incontinência, dor e febre, qual é o mais importante desses três? Depende do nível de dor e do nível da febre, né? Se for uma febre muito alta, o mais importante primeiro é a febre. Se for uma dor muito intensa, o mais importante primeiro é a dor. E aí depois a gente vai sancionando. Às vezes o mais importante é os dois, então trata esses dois primeiros e deixa a incontinência para depois. Então, é desse jeito que a gente consegue fazer esse cuidado, né? Vamos dizer assim. E aí o objetivo do cuidado ele pode ser a curto prazo ou a longo prazo, né? A curto prazo, como o nome já diz, é o que a enfermeira espera que o cliente alcance em um curto espaço de tempo. Por exemplo, o paciente está com febre, você dá um antitérmico, então você quer que em meia hora, no máximo 1 hora, esse paciente já demonstre uma resposta positiva a essa febre, né? Que essa febre ela realmente cesse. A mesma coisa aqui, objetivo a longo prazo. É uma resposta que a enfermeira espera a longo período, que pode ser dias, semanas ou meses. Por exemplo, ele dá até um exemplo aqui, né? O cliente estará livre do uso de tabaco em 60 dias. Então, a gente tem, no SUS, a gente tem um programa chamado antitabagismo. Não, é Brasil contra o tabaco, alguma coisa assim, não lembro agora. E aí, esse programa, ele autoriza a enfermagem e outros profissionais de saúde das unidades básicas de saúde fazer 15 dias, é um período de tempo que a gente faz uma intervenção com essas pessoas fumantes que querem parar de fumar, para que elas tenham um prazo de tempo para que ela consiga deixar o cigarro. Então, esse objetivo é a longo prazo. Você não quer que a pessoa acorde no outro dia e já pare de fumar. Não, é um desmame, né? Feito a um longo período de tempo. Isso aí tem um período programado. Já, por exemplo, o curativo também é outro que pode durar meses. A gente tem um curativo dependendo da essência dele, né? De quão profundo ele é, de qual a gravidade dele, se tem infecção, se tem necrose. Esse curativo ele pode ficar meses para ele poder cicatrizar. Então a gente tem alguns objetivos que realmente vai demorar meses e outros, como por exemplo uma dor de cabeça, a gente dá um analgésico ao paciente, a gente quer que essa dor de cabeça no máximo em meia hora ela vai embora, né? Então a gente tem objetivos de curto prazo e objetivos de longo prazo, tá? Eita, esse celular tá andando, né? Agora que eu vi. Bora.
E aí a gente tem, dentro disso, os resultados esperados, né? O resultado esperado é algo que a gente consiga mensurar o estado de um cliente e ver se ele está melhorando ou não. Por exemplo, aí ele bota aqui, dor aguda relacionada a um trauma de incisão, ou seja, o paciente fez uma cirurgia e aquela incisão que ele fez a cirurgia está dolorida, né? E aí qual é o objetivo? Qual é o diagnóstico de enfermagem? Dor aguda. Qual é o objetivo da gente? Aliviar a dor, né? Até o dia da alta hospitalar. E qual é o resultado esperado? Então, se a gente tem um alívio da dor até o último dia dessa alta, a gente tem que o resultado esperado é que o cliente vai relatar dor nível 3 ou ausência da dor até a alta hospitalar. E aí outro tipo de resultado esperado, o paciente conseguirá se movimentar após 24 horas, ou seja, às vezes o paciente ele fica imóvel sem conseguir se mexer por causa da dor, né? Ele sabe que quanto mais ele mexe, mais ele... Eita! A gente sabe que quanto mais ele se mexe, mais ele pode apresentar dor. E aí muitos pacientes eles param de se mexer para tentar aliviar essa dor, né? Isso está errado. E aqui a gente tem algumas escolhas para a gente aliviar essa dor, né? Dou até um exemplo. Quais são as intervenções e os planejamentos que a gente pode fazer para um diagnóstico de, por exemplo, dor aguda? Quando eu geralmente pergunto em vocês em aula, vocês respondem assim: dor aguda, dá um dipirona para ele, dá um paracetamol para ele. Sempre está atrelado muito ao analgésico. Mas a gente tem inúmeras outras formas de tentar sancionar essa dor, né? A gente pode trabalhar com aromaterapia, a gente pode trabalhar com estimulação cutânea da pele, né? O friccionar da pele. A gente pode trabalhar com o manejo do ambiente, né? Um ambiente calmo, relaxante, com uma temperatura boa. A gente pode trabalhar também com o uso do calor e do frio. Por exemplo, se essa dor é muscular, a gente pode usar uma compressa quente. Se essa dor é, por exemplo, óssea ou das articulações, normalmente a gente pede para usar o frio. Isso varia, tá? Isso não é uma receita de bolo, mas normalmente é dessa forma. Aplicação de calor e aplicação de frio em algumas situações, tá? Manejo de náuseas. Então, o paciente que sente muita dor nível 7, nível 8, nível 9, nível 10, geralmente a dor é tão forte que ele chega a sentir náuseas. E aí, ao tratar as náuseas, você também alivia um pouco da dor, né? Tratar a dor com analgésico, além de relaxar, tentar relaxar a musculatura de forma progressiva, né? Então, já aconteceu comigo de ir no hospital porque eu tava com muita dor na garganta, e eu não sabia mais o que fazer, tomava água, olhei, tava tudo bem permeado, sabia que não era bactéria, mas eu já tinha tratado com várias coisas e nada de melhorar. E aí eu fui no hospital, quando eu cheguei lá, a médica fez uma coleta, né, para fazer a cultura, e aí mandou para a cultura. Quando voltou já era outra médica, era uma médica cubana, e aí a médica cubana nem olhou o exame. Ela disse: você tá com dor de garganta, você já tratou? Aí eu falei: já tomei isso, já tomei aquilo, já tomei isso. Ela disse: não melhorou. Disse: não melhorou. Aí ela tocou aqui, ó, aqui assim. Ela: você tá estressada com alguma coisa? Disse: não, tô feliz da vida, né? Vou casar daqui a 15 dias, tô muito tranquila. Aí ela: você tá tensa, isso aqui é tensão. Pronto, ela me deu um relaxante muscular, que geralmente ninguém ia associar, né? Garganta com relaxante muscular. No outro dia eu tava boazinha. Ou seja, me entupi de corticoide, tomei anti-inflamatório, nada de melhorar. E era só uma tensão muscular. Então, às vezes a gente tem dor devido à ansiedade, à depressão, a estresse, que só vai passar, às vezes, com relaxante muscular. Você pode tomar todos os dipironas da vida, todos os anti-inflamatórios da vida e nada vai melhorar. Então, a musculatura ela tem a ver também com a reação à dor. Uma massagem simples também no local pode também fazer com que essa dor melhore, né? Então, a gente tem a escolha dessa intervenção, ela vai ser utilizada para criar um ambiente calmo e apoiador para esse paciente.
limpo e seguro também. Ajustar sempre a temperatura para o mais confortável para o paciente, isso é muito importante, tá? Dependendo da ala onde ele ficar internado, isso é possível, né, controlar, dependendo, por exemplo, se ele ficar numa UTI, num centro cirúrgico, isso não é possível, né? Mas dependendo do ambiente, isso é possível sim. O frio, ele pode trazer mais dor ainda para o paciente, mais estresse, mais angústia, né? Evitar expor o paciente de forma desnecessária a correntes de ar, superaquecimento ou ao frio. Também evitar interrupções desnecessárias e permitir que ele consiga dormir, né? Um espaçamento de tempo, principalmente à noite. Cuidado na hora de aprazar essas medicações, para não aprazar a medicação a cada 2 horas. E aí o paciente não consegue dormir, porque toda hora tem alguém lá entrando para fazer a medicação nele. Monitorar a pele, especialmente as proeminências ósseas, para evitar e verificar as lesões por pressão, né? Qualquer tipo de irritação e sinais de pressão. E atender imediatamente a campainha quando é chamada, para que esse paciente ele se sinta mais seguro e possa confiar nessa equipe, tá? E aí a gente vai escolher a intervenção que a gente vai utilizar de acordo com evidências científicas. Então a gente não vai, por exemplo, o paciente levou uma queimadura. Minha vizinha disse que se passar manteiga em cima, dá certo. A mulher lá da esquina disse que se botar borra de café em cima, dá certo. Isso tem uma evidência científica? Tem algum estudo científico que fala que a manteiga e a borra de café dá certo? Não, então a gente só vai fazer se tiver uma evidência científica, porque a gente está estudando para isso, né? Ver se tem viabilidade, né? Por exemplo, você vai na própria queimadura, né? Você mora lá na Coreia do Sul. E aí você quer você prescreve pele de tilápia para o paciente passar. Vai ter viabilidade daqui que essa pele de tilápia chegue, que eu não sei nem quanto é o preço, lá na Coreia deve ser caríssimo, que é longe que sai a bexiga. Então, tem viabilidade de você passar isso para o paciente? É viável? Não tem outro tipo de produto que seja mais viável, que seja mais fácil acesso, né? Para passar nesse paciente, não. Você tem que verificar tudo isso. Se o paciente aceita, né? Que às vezes você vai lá e planeja, eu vou fazer isso com o paciente. Vou pedir para ele comer feijão todo dia. E aí o paciente não come feijão. E aí? E também tem que verificar a capacidade da enfermeira, se ela consegue fazer, né? Ou seja, às vezes